Me declaro sobrevivido. Isso aqui é complicadinho. Mas então, nós temos aí um estudo do capítulo do livro. Somos todos médios? Como é que chama aquele livro? Somos todos médios? Falando de mediunidade. Esse livro é bastante erudito. Ele fala com uma linguagem assim bem forte, bem elevada. E às vezes as pessoas mais simples, têm uma dificuldade de juntar aquelas palavras mais assim literárias para construir a ideia da frase. E isso complica um pouquinho. Daí, às vezes, tem algum capítulo que eu, quando eles me falam sobre ele, eu falo, esse capítulo convém deixar. Porque às vezes é muito subjetivo, é muito virtual demais. E não dá base assim, para uma pessoa simples como eu comentar. Não, foi brincadeira, eu apanho do capítulo. Eu falei, isso eu não vou comentar não. Por exemplo, esse anterior aí, eu saltei, esse eu não vou comentar não. Ele está muito subjetivo. Eu até que posso entender um pouquinho do que ele está falando lá, mas pegar aquele assunto e divulgar, aí fica fora, fica mais alto do que o meu contexto. Então aí eu prefiro fugir dele, é mais sutil. Agora, esse seguinte aí é bom, é bom isso aí. Você podia ler umas frases aí para nós, para a gente tomar pé? Mesmo assim, vocês vão ver que é erudito para danar. No capítulo 36, Portas e Janelas da Alma. Queremos dizer que as dificuldades espirituais, as angústias, as pressões psíquicas, os estados emocionais, as perturbações obsessivas e por vezes até mesmo o remorso, a solidão, o abatimento intelectual, esses estados que se definem na alma e, no entanto, ao mesmo tempo transcendem a qualquer definição, se constituem campo fértil para que a mediunidade apareça. Quando convenientemente orientada e exercida, a mediunidade produz os melhores frutos de consolo e de esclarecimento. Todavia, quando a mediunidade surge e o medianeiro reluta em abraçar a tarefa com disciplina, ela pode perfeitamente descambar para a obsessão. Pois, em síntese, mediunidade significa portas e janelas escancaradas na alma. É importante que todo medianeiro, seja qual for a sua faculdade mediúnica, se dedique pelo menos uma vez por semana em uma tarefa assistencial. Que ele não se esqueça
de cooperar com os mais necessitados, visitando a periferia, conversando com os desesperançados, levando o pão, o agasalho, o remédio, a palavra de esclarecimento, a presença amiga. Isso tudo faz parte de um contexto espiritual que se refere não apenas ao aprimoramento mediúnico, mas ao equilíbrio do próprio médium, à sua serenidade. Eu gostaria que o senhor explicasse mais detalhadamente, né, essas palavras do Dr. Odilon. Pois é, por isso que eu falei que pobre de mim, né? Mas aí dá, isso aí dá explicação, dá para comentar. Eu vou falar umas coisas aqui que ele falou ali com outras palavras. Mas quando eu falar, vocês falam, ele não falou isso. Você está agredindo a gente. Ele falou. Mas ele falou com outras palavras que talvez a gente não tenha percebido que ele falou, né? Porque quando fala de um modo muito sutil, às vezes xinga a gente de um nome muito feio, e a gente fica olhando para o cara com cara de gringo, né? Como é que é? Igual aquele brasileiro que queria subir no navio americano, ancorado lá no porto, e falou, ô gringo aí, ó, joga a corda para eu subir aí. Aí o americano lá, what? Joga a corda, ó cara. What did you say? Assim, joga a corda. Você não entende? Joga a corda. Aí ele diz assim, I don't understand. What you want? Assim, do you speak English? Aí o brasileiro falou, né? Do you speak English? Aí o americano disse, yeah. Assim, então joga a corda. Quer dizer, é mais ou menos um trem assim, sabe? O sujeito fala e a gente pensa que entendeu e não entendeu e segue adiante, né? Mas o que ele não está dizendo aí para acabar com a gente, nem para xingar a gente, não. É uma constatação. Ele só está fazendo uma exposição conclusiva, baseada nos fatos. Nós temos um tipo de mentalização média, natural, tão simplória, tão rudimentar, tão chão, tão primitiva, tão terra, que a nossa mente, a nossa mentalização, a nossa capacidade de sustentar ideias, aspirações, a gente chama isso de cogitação, porque o André Luiz chama, eu gostei muito dessa palavra, cogitação. A gente tem uma cogitação natural, muito baixa, muito negativa, muito mundana, muito infeliz, muito queixosa, muito reclamenta. Isso falando assim, nós o povão, temos mesmo, é indiscutível isso. Bom, este estado mental é enfermiço. Essas condições são doentias. Esse atraso que mora na cabeça da gente ao normal, nos coloca como criaturas enfermas, doentes, que requerem tratamento curativo. E a cura é a vida dura de cada dia, que nós também enfrentamos, para curar esse psiquismo, essa cogitação enferma que a gente tem. E agora, interessante é que ele comenta que me dá o livro aqui um pouquinho, esses estados angustiados, normais, naturais da gente, onde é que está isso, hein? Você leu desde onde? Você leu, foi do lado de cá?
Esses estados que se definem na alma e, no entanto, ao mesmo tempo, transcendem a qualquer definição, se constituem em campo fértil para que a mediunidade apareça. Quer dizer, mediunidade apareça, não é que a mediunidade possa existir, não, é que ela já existe. Mediunidade é aquela capacidade que você tem de dar sintonia com mentes desencarnadas, ou até outras encarnadas, né? Então, sintonia a ideias. Você tem a capacidade de dar sintonia a ideias. Ideias ruins. Mas você só dá sintonia a ideias ruins quando dentro da sua mente existirem ideias ruins. Senão não sintoniza. Por exemplo, eu só sintonizo com amarelo. Se tiver amarelo aí, eu sintonizo. Então significa que a minha mente é amarela. Porque eu só capto amarelo, eu capto aquilo que é igual ao que está aqui. Agora eu tenho amarelo, tenho verde, tem violeta e tem pardo. Então essas coisas eu capto. Se tiver por aí dessa cor, eu capto. É como os receptores biológicos do corpo. Você tem em várias partes do seu corpo, nos músculos, nos nervos, nos órgãos, no cérebro, no coração, tudo quanto é local orgânico, você tem receptores para certas substâncias enzimáticas disponíveis. Então, quando aquilo chega, aquela parte do seu corpo capta aquilo através dos receptores. Receptores hormonais. Por exemplo, se estiver faltando um hormônio para você, se estiver faltando, vamos supor, se estiver faltando iodo no seu corpo, você vai ter uma série de deficiências. E onde é que estão os receptores para iodo? Estão na tireoide, no estômago, nos músculos, na pele, nas glândulas gerais. Então, o iodo faz uma falta enorme para você. Se aparecer iodo no seu corpo, se alguém botar iodo lá dentro do seu corpo, todos aqueles lugares onde houver receptor para iodo, o iodo vai lá e cede um pouquinho. Então, isto é uma comparação para sintonia. Se você tiver pensamento de tristeza dentro da sua cabeça, você tem um receptor para tristeza. Então, qualquer ideia de tristeza que aparecer por aí é capturada por você, através do seu receptor para tristeza. Ficou claro isso, Alessandra? Ficou? Isso que eu falei? Se não ficou para você, eu vou embora para casa, porque você é farmacêutica, entende de receptores. Não, peraí. Eu só quero saber isso que eu falei. Não se eu falei de acordo com o livro aí. Porque eu ainda vou chegar lá no livro. Eu só estou dando imagens para explicar o livro. Então, se você tiver tédio dentro da sua cabeça e aparecer alguém entediado, você capta isso com facilidade, porque você tem um receptor para tédio. Se você tiver irritação dentro da sua cabeça, você está com receptor para isso. Todo mundo que estiver irritado por aí, você vai sintonizar com esse tipo de onda. Interessante que quando você sintoniza com uma dada onda que o outro tem lá, é porque você tem. E aí a onda do outro vem em você e reforça a sua. Agora, esta capacidade de ter receptores
é que se chama mediunidade, nesse exemplo que eu estou dando aqui. Então, os médiuns têm receptores, e os médiuns estão com as portas da alma escancaradas para todos os receptores de ideias que eles possuem. Um médium muito triste, muito irritado, muito nervoso, muito impaciente, muito incompreensivo, muito revoltado, muito queixoso, e aparece alguém perto dele alegre, tranquilo. Quer dizer que a mediunidade é a capacidade que o indivíduo tem de captar ideias de outras mentes. Agora diz aqui que os médiuns estão com as janelas da alma escancaradas, mas só para aquelas ideias que estão dentro dele. Se ele estiver muito triste, ele não capta uma sugestão de alegria de jeito nenhum. Se ele estiver muito alegre, ele não capta uma sugestão de irritação ou de mágoa ou de agressividade de jeito nenhum. Ele só vai captar aquilo que tiver dentro da mente dele. Ele capta de acordo com o que ele possui. Pois bem, então ele está dizendo aqui que os estados normais das pessoas comuns são estados de nível muito baixo, muito infeliz, muito triste. Pode ver, nós somos queixosos, nós somos amolados, nós somos revoltados. Quer dizer, se alguém aparece falando mal do governo, a gente adora, porque a gente está doido de falar mal do governo. Quer dizer, nós já temos esse receptor lá. Quer falar mal do governo federal? É comigo mesmo. Você não acha? O outro fala, mas é isso aí, eu falo, aí ele falou. Quer dizer, sintonizou e aumentou o meu. Então o espírito age deste jeito. Agora, quer dizer que o médium não capta qualquer coisa em oferta, não. Ele só capta aquilo que sintoniza com o que ele possui. Ele só capta aquilo que é semelhante ao que ele tem dentro da cabeça dele. Como a nossa cabeça usualmente é de má qualidade, as nossas cogitações, normais. Olha para um sujeito durante o dia, ele até franze a testa, ele está assim, preocupado por definição. Tem gente que não é, mas esses fazem exceção. A grande maioria é preocupada, é irritada, é complicada, é preparada, é descrente, é infeliz, assim o tempo todo. Então estas pessoas formam um prato cheio para os espíritos do mal, é o que ele está concluindo aqui adiante. Os espíritos do mal têm uma grande facilidade para lidar com as pessoas, porque elas estão lá com as portas da alma escancaradas, estão cheias de receptores para as ondas ruins que esses espíritos atrasados possuem. E aí esses espíritos atuam nestas pessoas com aquelas ideias que eles naturalmente possuem, por causa da sintonia fácil que encontram. E então, os médiuns, os que têm as janelas da alma escancaradas,
são muito alcançáveis por sugestões negativas que os conduzem para procedimentos, para mais irritação. Quanto mais irritado você estiver, mais irritado você fica. Você está um pouco irritado, o espírito chega e você fica muito mais irritado. Então, esses espíritos aí, se morassem num lugar onde todo mundo está numa boa, está tranquilo, está calmo e sereno, isso seria péssimo para a mediunidade. Ele fala aqui, essa palavra. Mas seria péssimo, era para a sintonização daqueles espíritos. Porque aqueles espíritos ruins não sintonizariam com as pessoas. Eles não teriam facilidades com elas. Agora, quando esses espíritos estão atuando e encontram as pessoas que são assim, eles têm ótima facilidade de sintonia com elas, e elas então padecem mais do que padeceriam se não houvesse espírito lá para perturbar, ou se elas não tivessem uma capacidade de captação mediúnica. Então elas padecem mais. Ora, padecer mais faz o indivíduo purgar mais. Purgar é uma expressão católica, né? Pagar os pecados. Então, faz o indivíduo sofrer mais, e sofrendo mais, ele melhora a qualidade da sua competência. Então, uma conclusão assim primária que a gente já faz é que nós estamos todos, pelo simples fato de estarmos vivendo na Terra, nessas condições assim, nós estamos em tratamento. Olha só, a vivência dolorosa do dia a dia é um tratamento de ordem espiritual, porque está nos curando, ou seja, está nos aperfeiçoando para sintonizar melhor, está nos motivando para botar outras coisas dentro da cabeça. Porque se você sofre e não tem sossego e tal, lá adiante você acaba se conformando e começa a ter um pouco mais de paciência. Então você adquiriu paciência à custa de uma surra danada que você tomou aí durante 30 anos, por exemplo. Eu praticamente nunca vi nenhuma mulher lavando panela, muitas panelas, sem queixar. Praticamente nunca vi. Todo mundo que está panelismo aqui e tal. E é chato mesmo lavar a panela. Porque esse negócio de você ficar com o braço assim lá, ó, dá uma dor aqui nas costas. Eu fui lavar umas coisas um dia desse que nem era panela. Fiquei lá uns 5 minutos só lavando aquilo. Senti um mal-estar, rapaz, de ficar daquele jeito lá, porque o braço fica forçando aqui assim lá para ficar lá debaixo da... Falei, nossa, mulherada, queixa não é sem razão não, olha aí, ó. Queixa com razão. Agora, lava a panela há 30 anos para você ver. Lá você sai muito paciente lá adiante. Eis aí como a dor educa e melhora e propulsiona o sujeito para cima. Quer dizer que os obsessores, através da perturbação, estão ajudando o homem a progredir espiritualmente. Quer dizer que os obsessores estão trabalhando para Jesus, que eles detestam, que eles não sabem disso e detestam. Se alguém fala isso para eles, eles não concordam. Mas no fundo das contas estão sim. Agora, ele aqui sugere que as pessoas se esforçassem para melhorar a sintonia. Ora, como é que eu vou melhorar? Melhorar sintonia? Sintonia não precisa ser melhorada. Se você tem uma ideia ruim, o espírito chega com a ideia ruim, você sintoniza fácil, a sintonia é ótima. O que você tem que melhorar não é a sintonia, não. Você tem que melhorar é a qualidade dos conteúdos.
Troque esse conteúdo péssimo por um conteúdo ruim. É um grande progresso. Você sai do péssimo e subiu para um negócio melhor, que é ruim. Depois de atuar no ruim bastante tempo, você sai do ruim e vai para o regular, hein? Não, bom está muito longe. Antes do bom tem o regular, depois tem o razoável, depois tem o aceitável. Você está progredindo. Lá adiante que você chega num quase bom. Quase bom. Quando você chega no quase bom, você já está. Depois você chega no bom. Mas acima do bom tem vários graus para vocês. Então você tem que ir melhorando os conteúdos, porque qualquer que seja o conteúdo, você vai sintonizar através do seu conteúdo. Então ele fala assim: ao invés de você ficar esperando a dor te carregar nas costas durante aí uns 60 anos de obsessão, aí você sai de lá bem melhor. 60 anos de obsessão dá um banho de adiantamento em você. Mas você aguenta 60 anos de obsessão? Bom, aguentar a gente aguenta, né? E sai melhor. Mas ele não quer de jeito nenhum. Não tem outro caminho? Assim, tem o caminho. É o esforço no bem. Ele aqui fala, se os médios precisavam pelo menos uma vez por semana se dedicar ao bem, à prática assistencial, visitar a favela, visitar e falar aos irmãos necessitados, levar uma comidinha, um agrado, uma coisa. Assim, mas isso aí tem tanto valor assim? Eu falei, tem. Mas por que valor? Porque na hora que você está fazendo isso, o seu conteúdo é bom. Você está voltado para um lado de ajudar os outros. Mesmo que você seja um coração perverso, na hora que você está lá na caridade, a sua perversidade está guardada e você está usando uma bondade artificial ali que você não tem, você está fazendo força para ter. Então você está usando. Naquela hora você mudou a carga mental. E com isso, você sintonizou diferente. Aquele perturbador que você está acostumado a sintonizar com ele, agora ele não te alcança. Mas um benfeitor alcança nessa hora aqui. E aí ele dá uma melhorada, porque uma vibração boa dá uma enxaguada no psiquismo da gente, né? E o indivíduo sente aquele bem, aquela coisa e tal. Aí acaba a caridade, sabe para onde que ele vai? Ele volta para a carga mental normal, angustiada, queixosa, infeliz, reclamenta, rabugenta que ele tem. Ele aqui fala isso. Você leu aqui várias frases sobre isso, não foi? Hein? Esse último aqui? Então não é nem o penúltimo, é o antepenúltimo. É importante que todo medianeiro, seja qual for a sua faculdade mediúnica, se dedique pelo menos uma vez por semana a uma tarefa assistencial, que ele não se esqueça de cooperar com os mais necessitados. Não é isso não. O que eu estava procurando é onde ele fala estados angustiados, e isso e aquilo, aqui estados que se definem na alma. Aqui, ó. As dificuldades espirituais, as angústias, as pressões psíquicas, os estados emocionais ruins, a solidão, o abatimento intelectual. Isso é coisa que a gente sustenta. A gente acha simpático. Estou muito cansado. Aí o Espírito chega e fala, yes, te pego, desgraçado. Fica cansado para você ver. Fica aborrecido, fala, fulano não devia ter feito isso comigo. O Espírito fala,
traz lá outro, chama o Benedito, chama o Joaquim, esse cara está para nós aqui. E a gente inocentemente deixa a cabeça da gente ficar péssima e cultiva pensamentos de pessimismo. E fala, o espírito está me perturbando. Não, o espírito não, você é que se perturbou, e o espírito veio e sintonizou com você. Então, o que tem a caridade com isso? Na hora da caridade você corta esses pensamentos, sem você querer. Vou dar outro exemplo aqui. De vez em quando eu perco o sono de noite, e acho que quase todo mundo já fez isso na vida, né? E aí eu fico com um pensamento e tal, e aquele pensamento puxa o outro, eu fico com aquelas coisas do dia lá e tal, aí o sono some. Na hora que eu assusto, já passou meia hora, 40 minutos, quase uma hora, e eu estou lá, meio da noite, 3:30 da manhã, pensando em coisa que eu não tinha que estar pensando, eu tinha que estar dormindo. Sabe o que eu faço? Na hora que eu desconfio, às vezes sou retardado, né? Às vezes não, como eu sou retardado, eu demoro para descobrir que já faz meia hora que eu estou com o pensamento lá, com sono perdido. Aí eu viro para o outro lado, acendo a luz. Para acender a luz de noite, você precisa acender 2 luzes. Você acende uma mais fraquinha, depois você acende uma outra mais forte, né? Porque se você acender uma forte direto, você agride muito a sua retina, os seus olhos, né? Principalmente a retina. Então, eu tenho lá um mecanismozinho de controle remoto para a luz, eu ligo no baixinho, aí a luz acende baixinho. Eu costumo, daí eu dou um cliquezinho, ela melhora um pouquinho. Daí eu deixo passar mais um arco, meu olho acostuma, porque a pupila vai fechando, porque ela está muito aberta por causa da escuridão. Se você acende a luz forte, entra aquele mundo de luz, prejudica a rotina. Aí a pupila vai fechando, e quando você bota muita luz, a pupila já controla, deixa entrar pouca luz lá para dentro da retina. Aí não perturba. Bom, eu faço isso e cato um livro, já tenho lá um livro preparado, meto a mão aqui assim, pego o livro, porque tem uma mesinha bem em cima da minha cama que eu mandei fazer só para pegar livro. Então eu pego o livro aqui e tal, e começo. Na hora que eu pego o livro, sabe o que eu faço? Hein? Eu faço assim. Aí eu falo, desgraçado de boca, eu estava lá de lá, morto de vontade de dormir, agora que eu vou ler, o trem vem. Não, eu não vou dormir, não, agora eu vou ler. Dou um tapa em mim e tal, e abro o livro, leio 2 frases e... Aí eu não quero abrir a boca, porque é o sono chegando, né? Aí eu continuo lendo e... Aí meu olho enche que o olho, quando você abre a boca, você aperta os canais, né? E tal, e o olho solta a água, encharca o olho, aí eu enxugo o olho e continuo lendo, daí um pouquinho, estou assim, ó, caindo de sono. Eu falo, droga, mas não posso irritar não, se eu irritar eu espanto o sono. Aí eu falo assim, vou dormir. Aí eu vou desligando tudo devagarinho para não espantar o sono. Desligo tudo devagarinho e tal. Aí eu durmo. Eu estou falando isso para ensinar esse recurso, viu? O meu pai também fazia isso. Agora meu pai exagerava, né? Ele falava assim, quando eu perco o sono, é só ler no meio da noite que o sono volta. Aí com o tempo eu fui aperfeiçoando tanto em chamar o sono, que eu não preciso mais de ler. É só eu fazer barulho assim no jornal, eu faço, aí aquele barulho já me faz sono. Aí eu já... Aí só exagerou, só tem que ler, porque tem que mudar o foco. A coisa toda é científica. Se você mudar o foco do pensamento, que você está num problema, num pensamento lá, em sequência de resolução, né? Você trouxe um tipo de problema para resolver e tá. Aí o sono não vem. Mas se você começa a ler, você muda o foco de atenção,
Quer dizer, largou aquela área cerebral, passou para outras conexões sinápticas, que o pensamento da gente é por meio de caminhos nos neurônios, né? De um neurônio para outro, do outro para outro, do outro para outro, chama sinapses, né? Os pensamentos, mudou aquela área lá para cá, é outra região, o organismo deixa você dormir agora. Então, no caso de conteúdos mentais normais da gente, que são desagradáveis, e faz a gente sintonizar com ideias de encarnados ou desencarnados, ideias ruins. Não é só desencarnado que perturba a gente, não. Encarnado também perturba muito. Com os pensamentos deles, estão por aí. E aí você capta aquilo e tal, e aumenta a sua carga mental negativa. Então, agora, para a gente trabalhar no prazo de médio para longo, trabalhar a capacidade de alteração dos conteúdos, a caridade é um ótimo recurso. Ótimo recurso. Porque na caridade você altera para o lado do bom. Porque quando você faz caridade, lá dentro de você tem aquela informação de que você está fazendo uma coisa conveniente e muito boa para você em termos espirituais. Então essa noção automática, instintiva, que todo mundo tem, na hora que está fazendo caridade, ele sente que está fazendo uma coisa boa. Então este apoio aí que ele se dá, faz com que ele se sinta bem. E impede totalmente a entrada das ideias de espíritos que estão com ideias ruins, de propósito ou casuais, ideias casuais que entram na sua cabeça pela porta escancarada da mediunidade. E se você estiver no bem, aquelas coisas ruins não entram de jeito nenhum, entram ideias boas, equilibradas, edificantes. É por isso que tem um espírito que escreveu assim: não fique procurando o desenvolvimento da sua condição mediúnica sistematicamente sentado em volta de uma mesa na reunião mediúnica do centro. Não ficar baixuto no livro O Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico Xavier, numa mensagem chamada Seja Voluntário, pode conferir lá. Não fique sistematicamente sentado em volta de uma mesa na sessão mediúnica do centro. Procure a convivência dos bons espíritos, amparando os infelizes. É lá que desenvolve a unidade. Está lá no livro. Vocês confiram, não acreditem não, confiram. E, quer dizer, por que a caridade, a convivência com o Espírito melhora a gente? Porque na hora que você está junto com o Espírito, é como estar junto com um perfume. Você fica perfumado. É como estar junto com uma pessoa muito querida. Ela te agrada. Ela é querida porque ela é boa. Você está perto dela, é aquele prazer, não é? Aquilo lá é saudável, leva você. Às vezes você vai longe para ver uma pessoa. O Abraham Lincoln saía da Pensilvânia, na capital, lá em Washington. Saía lá de Washington, de trem. Naquele tempo, o trem gastava 2 dias para atravessar o país. Porque os Estados Unidos é um país comprido assim, né? E saía de lá, de Washington, ia lá na Califórnia, lá em São Francisco, lá na Califórnia, para conversar com um amigo dele. Chegava lá, entrava na casa do amigo dele, já, né, passava o telegrama, era 2 dias de viagem. Então, o amigo estava esperando, ele entrava lá e disse assim: preciso de um conselho seu.
E o amigo é que conta isso. Diz esse amigo que ele nunca falou nada para o Lincoln. Ele sentava lá e ficava ouvindo o Lincoln, né? E o Lincoln ia falando para ele qual que era o problema. E ia andando para lá, para cá, e falando. Daí umas 2 horas, o Lincoln falou assim, obrigado, já estou com a solução, obrigado. Pegava o trem e voltava, que aí o trem era dele, né? O trem era só para ele, o trem do presidente. Aí voltava, mais 2 dias de viagem. Por que o Lincoln fazia isso? Ele não podia falar sozinho, ele não podia ir lá em Washington mesmo, sem precisar de viajar, ir lá e ficar falando, ou chamar um cara qualquer lá, senta aí e fica ouvindo. Ele podia falar isso, mas não é um qualquer que serve. Tem que ser um amigo, tem que ser uma vibração boa, uma pessoa que gosta de mim, uma pessoa que me apoia. Uma pessoa que me apoia é a pessoa com quem mais eu gosto de falar. Porque ele te apoia. Claro, ele me apoia. Qual que é o mal que tem de eu gostar que alguém me apoie? Agora tem uma pessoa, agora entre parênteses, largando todo o espiritismo para lá e falando uma frase aqui. Tem uma pessoa que, por definição, devia apoiar a gente integralmente, que é a esposa ou o marido. E são justamente as pessoas que menos apoiam a gente. É raro ter uma esposa que apoia o marido bem. É raro, raríssimo, muito mais raro ainda, ter um marido que apoia a esposa. Ela fala, ele fica ouvindo e fala, não é que é verdade isso aí que você falou? Que legal, como é que é mesmo? Imagina, já viu um marido falar isso? Ou esposa, parentes próximos, gostam muito da gente, mas não apoiam a gente. Na hora que a gente começa a falar, eles arrumam um jeito de sair, falam, já conheço essa história, e vão saindo. Outro dia eu estava numa reunião familiar e estávamos discutindo um assunto lá que era importante e que era uma resolução de um mal-entendido que tinha havido e tal. Então nós estávamos conversando coletivamente sobre aquilo. E aí tinha uma das pessoas lá que fez uma exposição vasta e eu fiquei ouvindo. Na hora que acabou, uma outra pessoa ainda comentou aquilo, eu fiquei ouvindo. Aí o meu filho quis comentar, e eu falei assim, espera um pouquinho, como eu é que sou a pessoa interessada na história, deixa eu fazer um comentário. Aí o meu filho calou, e eu comecei a falar, aí eu falei umas 2 ou 3 frases, a primeira pessoa que tinha falado, retomou a palavra para falar mais coisas e tal, e eu calei, fiquei ouvindo. Na hora que ela tomou a palavra, que ela devolveu, que eu fui falar, eu estava começando a falar, hein? Mas como eu fui interrompido, acho que eu passou a ideia que eu estava falando muito, né? Aí na hora que eu fui falar, o meu filho assim, pai, você já falou demais, agora sou eu. Você também, quando pega a palavra, você não solta para a gente? Eu falei, o quê? O que foi que você falou? Mas me deu uma dor, rapaz, aquilo. Eu falei, o que você falou? Eu disse, não, pai, não se aborreça não, mas você fala muito comprido. Eu falei assim, eu falei alguma coisa aqui hoje? Ele disse, você está falando o tempo todo? Eu falei assim, eu estou falando. Eu fiquei horrorizado com... Falei, mas de onde que será que ele tirou assim? Vocês notaram? Aí os outros estavam rindo. Vários aqui estavam rindo, porque viram que era absurdo aquilo que ele estava falando. Eu assim, tudo bem, filho. Você fala. Mas aí eu fiz isso, não foi de elevação, não. Foi de atraso. Porque eu fiquei magoado. Eu fiquei magoado.
Era para ficar magoado? Não era para ficar. Agora, eu tinha motivo para ficar magoado? Tinha um bom motivo. Eu usei o motivo. Então, eis aqui um perigo para você. Quando você tiver um bom motivo para ficar magoado, geralmente você usa e fica magoado. Agora, o certo mesmo era ter um bom motivo para ficar magoado e não ficar. Esse seria o elevado. Era esse ponto que eu queria. Aí eu fiquei magoado, fiquei aborrecido, decidi não falar mais nada. Falei, não vou esclarecer nada, não, deixa eles aí. Tá. Aí ele falou, depois o outro falou. Depois... Aí alguém lá viu que eu estava muito calado, falou assim, bom, você quer falar alguma coisa? Eu disse, não, já estou muito esclarecido, vocês esclareceram tudo muito bem. O que eu tinha para esclarecer não precisou de ser falado, não fez falta nenhuma, então já. Quer dizer, eu estava magoado. Aí todos da Nara me pediam para falar. Não, fala pai, fala, não sei o que, fala, tal. Assim. Aí é aquele negócio do fazer-se de rogado, não é? Eles todos estavam me rogando para falar. Aí eu me senti muito melhor. Ah, que sujeito desgraçado. Me senti muito melhor. Mas aí me ocorreu o seguinte, se eu não falar, eu estou praticando uma vingança, baseado na minha mágoa. Porque toda mágoa gera raiva. É a sequência psicológica do Deus, né? Está lá no livro. Toda perda gera mágoa, toda mágoa gera raiva, toda raiva gera necessidade de vingança. Toda vingança que retalha o outro gera contra-retaliação, e aumenta a mágoa e aumenta a raiva. Quer dizer, é o esquema psicológico do que não se deve fazer, ficar magoado. Mas a gente fica. Por que fica? Mesmo sabendo que não deve. Porque a mágoa, a raiva, não dependem da vontade da gente. Elas irrompem. Na hora da provocação, a raiva vem. Você não quer ficar, mas fica. Agora, experimente ficar com raiva sem ter uma provocação. Você não fica. Ande até ali e fala, na hora que eu chegar lá, eu fico com raiva. Vai lá e faz isso, fica com raiva. Você não fica. Você não tem motivo. Bem, então, voltando ao ponto mediúnico aqui, nós estamos aqui na Terra para crescimento espiritual. Isso é desenvolvimento do homem. Esse crescimento espiritual é desenvolvimento da capacidade humana de viver melhor. É isso que precisa crescer em nós. Ou seja, é analisar as diferentes situações corriqueiras de cada dia e verificar onde a gente tem falha e corrigir ali. A gente não consegue corrigir de uma vez, mas pelo menos a gente se conscientiza da necessidade muito útil de se corrigir. E aí a gente começa a fazer esforço. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Aí a gente consegue, com o longo tempo, melhorar o índice, melhorar o normal da gente, subir um degrau na competência de conviver com dificuldades. Quando você chegar ao ponto de conviver com todas as dificuldades sem se aborrecer, aí você cresceu espiritualmente. Eu vou falar mais 2 minutos. Mas não vou mais falar sobre isso aqui, vou falar sobre outra coisa. Esse negócio da Terra, aquele negócio das 7 terras, é assim, como se fosse 7 planetas da Terra. Todos eles com... Você conhece o mapa da Terra, né? Tem a América do Norte, tal, vem descendo, faz assim, tem a América Central ali, depois tem a América do Sul que faz assim, não é assim no mapa? Daí tem o Oceano Atlântico aqui, do lado de cá começa o hemisfério norte lá, Europa e tal, né? Vai indo, até chegar no rumo do Brasil. Quando chega no rumo do Brasil assim, ó,
Do lado de lá do oceano é a África, norte da África e tal, aquela curva da África assim, né? Bom, não é assim que é o mapa do mundo? Do lado de lá da África tem a Ásia espalhada, desde lá do norte da Europa até lá no fundo assim, lá com a China, lá de cá, a Índia, lá de lá, aquela coisa e tal, tal. Né? É assim que é o mapa do mundo? Mas lá no sul, depois tem o Oceano Índico e tal, e lá embaixo tem a Austrália e a Nova Zelândia. Não é assim que é o mapa do mundo? E fechando do lado de lá, chega na América outra vez. Não é? Redondo assim. Pois, imagine 7 planetas desse jeito, 7 terras. Mas cada uma tem uma vibração diferente. Então, a Terra 1 tem a vibração mais baixa. A Terra 2 tem uma vibração 2, uma frequência vibratória da massa da Terra diferente da vibração da massa da Terra 1. Então a Terra 2 não é vista pela Terra 1 e nem espacialmente é penetrável. Então uma passa pela outra assim, ó, e não se vê. E as duas estão juntas, Terra 1 e Terra 2. A Terra 3 é a mesma Terra, o mesmo planeta, só que numa vibração 3. A Terra 4 é a mesma, o mesmo planeta, numa vibração 4. E todos estão justapostos, uma dentro da outra assim. Mas como elas são em vibrações diferentes, elas não se enxergam. A Terra 5, mesma coisa, a Terra 6 e a Terra 7. São só 7. Pois bem, a Terra 1 recebe o nome de abismo. A Terra 2 recebe o nome de trevas. A Terra 3 recebe o nome de crosta, é onde nós moramos. Essa nossa aqui é a Terra 3. A Terra 4 recebe o nome de umbral. O umbral é dividido em 2 partes, uma parte ruim e uma parte boa. A parte ruim é ruim, né? E a outra é melhor, mais clara. E nessa parte do umbral boa estão situadas as colônias espirituais, Nosso Lar, tal, Alvorada Nova, Grande Coração, aquela turma lá, né? Casa do Escritor, essas colônias que a gente conhece aí. Várias cidades espirituais. Isso na Terra 4. A Terra 5 é mais adiantada. A Terra 5 é para onde foi a mãe do André Luiz. No livro Nosso Lar, uma noite lá, o André Luiz foi visitar a mãe dele. Ele estava dormindo lá em Nosso Lar e saiu do corpo. Aquele corpo que ele estava lá com ele era o perispírito. Ele saiu em corpo mental, que é um outro negócio mais sutil, e foi levado até a Terra 5, onde morava a mãe dele. Lembram disso no livro Nosso Lar? Só que lá não fala Terra 5, fala que é um outro lugar e tal. Mas ele foi em outra vibração. Mas ele foi em corpo mental, o perispírito dele ficou dormindo lá. E ele viu a mãe dele só num pedacinho lá do lugar, só naquele jardim ali onde ele foi. Pois bem, daí para cima, Terra 6 e Terra 7, a gente não tem ideia nenhuma. Então, nós estamos na Terra 3. E o nosso objetivo é adquirir todo o valor que morar na Terra 3 é capaz de nos dar. Nós temos que adquirir conhecimento e experimentação na convivência bondosa. É isso que é o crescimento. E nós estamos aqui na Terra 3 para conseguir dominar isso e conseguir morar na Terra 4, que é nosso lar e Alvorada Nova, que é melhor que nosso lar, né? Muito melhor. Mas é por ali também. Então, a gente mora lá. Lá na Terra 4, que é muito associada com a Terra 3, a gente reencarna na Terra 3 por necessidade de melhoria, enquanto a gente não conseguiu dominar essas falhas de emocionalidade que a gente tem por aqui. Mas quando a gente dominar tudo e estiver bem na convivência amorosa, aí a gente não vem mais para a Terra 3, a gente mora na Terra 4 e da 4 agora é 4 com 5.
A gente reencarna na Terra 4, desencarna, vai para a Terra 5. Não vem mais na Terra 4. E depois, daí para frente é a mesma coisa, da Terra 5 para a Terra 6. Ou seja, dali para frente a gente está num lugar maravilhoso, porque a gente mentalmente conseguiu ter uma mentalidade maravilhosa. Se me levar para lá agora, eu não vou ser feliz, eu não caibo lá. Eu só caibo aqui e no umbral. Ainda caibo na treva também, mas espero não voltar mais para lá. Então, eis aí por que nós temos que fazer força aqui nesse plano, do melhor modo que a gente puder, para progredir espiritualmente. É um ótimo motivo esse, a gente vencer os ciclos do mal. Por isso que o professor Romanelli, no livro dele, ele tem um soneto chamado Evolução. Ele conta a história da gente no soneto desde quando a gente foi criado. Começa assim: de muito longe venho em surtos milenários. Aí, ó, surtos milenários, de longe vem. Aí ele vem contando o que ele veio, tal. E quando chega no finzinho do soneto, ele fala assim: um dia eu vencerei os círculos do mal e brilharei na luz da essência universal. Então, é este o destino. Agora, o tempo que nós vamos gastar para fazer isso depende da nossa capacidade de fazer esforço consciente nas práticas do bem, aqui na Terra 3, na atualidade nossa, que é o que nós estamos tentando fazer. Para ajudar, nós ainda trouxemos uma mediunidade, que é para nos ajudar a melhorar mais depressa. Se a gente não for por esforço no bem, a gente vai pela dor, porque a mediunidade arrebenta com a gente, através da sintonia ruim, e a mediunidade é a porta aberta, né? A gente sintoniza ruim, se dana todo, mas depois de 50, 60, 70 anos de obsessão, você é outra pessoa. Na outra encarnação, você começa sem obsessão, já com as virtudes adquiridas, e vamos ver como é que você vive. Ok, gente? Então nós vamos encerrar por aqui e desejar a vocês uma ótima noite, um ótimo fim de semana, mas hoje um excelente trabalho a ser prestado. É isso.